Olá a todos que acompanham o Fito Pesquisa, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer juntos uma análise bem cuidadosa de uma planta bastante conhecida aqui no Brasil, a erva de bicho. A nossa conversa vai ser guiada por um documento oficial, lá do Ministério da Saúde. Exato. Esse material que a gente recebeu, olha, ele é um compilado técnico, né? Faz parte da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, a famosa RENAME, e foca em duas espécies, Polygonum hydropiperoides e Polygonum acre. O nosso objetivo aqui é explorar o que a ciência, pelo menos através da revisão feita para esse documento, né, o que ela conseguiu sistematizar sobre essa planta tão usada pelo pessoal. Isso mesmo. A ideia é a gente analisar as informações que estão nesse documento para entender um pouco melhor a erva de bicho, né? Tanto as aplicações que vêm da tradição, quanto o que os estudos científicos, assim, mais preliminares, indicam. E vamos tentar fazer isso de um jeito acessível, claro, mas sempre com rigor, né? Baseado só no que está nesse documento oficial. Perfeito. Então tá combinado. Vamos começar essa exploração. De acordo com esse documento, quais partes da erva de bicho o pessoal costuma usar mais tradicionalmente? Então, o documento detalha bem isso, sim. Para Polygonum hydropiperoides, a literatura que eles revisaram lá aponta o uso de, diversas partes. Folhas, raízes, sementes, as chamadas partes aéreas, né, que aí pega caule e folhas junto, e tem relato até da planta inteira sendo usada. Nossa, bem versátil mesmo essa espécie, hein? E para outra espécie que o documento cita, a Polygonum acre, é a mesma coisa? Já no caso da PA acre, o uso que foi reportado ali no documento foca mais nas folhas e no caule. É interessante notar essa diferença, né? Pode ter a ver com as propriedades de cada uma, talvez? Ou para que o pessoal costumava usar cada uma, né? A finalidade. Entendi, faz sentido. Agora, avançando um pouco. E as ações terapêuticas? Quais são aqueles usos mais comuns, né? Que vêm do conhecimento popular mesmo e que foram citados nesse material? Olha, para P. hydropiperoides, a lista de usos populares que eles mencionam é bem grande, viu? A infusão das folhas, por exemplo, o pessoal usa topicamente, né? Para lavar espinha, outras lesões na pele, e também é bem conhecida para o tratamento de hemorroidas. Ah, sim. Hemorroidas é um uso bem famoso, né? Muito. E tem mais. O chá dos brotinhos também é usado por fora para lavar lesão, considerado cicatrizante. Já as raízes, eles falam que, preparadas como uma pasta, são usadas para escabiose, a sarna, né? E também como adstringente. E as sementes? Você mencionou sementes antes. Sim, as sementes são citadas para aliviar a cólica. E ainda tem relato do uso das partes aéreas como antinociceptivas. O quê? Antinociceptivas, é para aliviar a dor, né? E também como diuréticas, anti-inflamatórias e até como antisséptico. Caramba, muita coisa mesmo. Pele, hemorroida, cólica, dor, inflamação. E a P. acre, os usos populares dela são parecidos. Sim, a P. acre também aparece no documento com um uso popular bem forte para tratar hemorroidas, né? Geralmente o pessoal usa em banho de assento. Ah, o banho de assento clássico. Exato, e além disso, ela é citada como desinfetante, anti-hemorrágico, expectorante também, e para tratar problemas tipo má circulação, varizes, úlceras varicosas e, olha ela aí de novo, escabiose também. Certo, certo. Então esses são os usos que vêm da tradição do povo. Agora a gente chega num ponto bem interessante, né? O que os estudos não clínicos, aqueles de laboratório, em animais, que estão nesse documento, o que eles sugerem sobre essas ações? É aí que a gente começa a ver a ciência tentando entender a base disso tudo, né? Exatamente. É onde a coisa começa a ficar mais, assim, detalhada do ponto de vista científico. E os estudos não clínicos que eles compilaram trazem uns achados bem interessantes, sim. Alguns reforçam o uso popular, outros trazem umas nuances novas. Conta pra gente, então. Começando talvez pela parte antimicrobiana, já que ela é usada para pele, como antisséptico. Boa ideia. Vamos lá. Atividade antimicrobiana e antifúngica. Vários extratos da P. hidrofiroides, tipo o etanólico, feito com álcool, né?
E o diclorometânico, eles mostraram atividade in vitro, lá no laboratório mesmo, contra bactérias tipo Staphylococcus aureus Uhum. e fungos como a Candida albicans e os dermatófitos, que são os que causam micose, sabe? Agora, é importante dizer que a potência dessa atividade variou bastante, depende muito do tipo de extrato que usaram e contra qual micróbio testaram, né? Entendi. E o extrato etanólico da P. acre também mostrou alguma atividade, sim, contra S. aureus, S. epidermidis e E. coli, mas precisou de concentrações mais altas no estudo citado. E contra vírus, chegaram a testar alguma coisa? Sim, o documento menciona atividade antiviral, um extrato aquoso feito com água da P. hidropiperoides mostrou atividade in vitro contra o vírus do herpes simples, o tipo 1, sabe? O VHS1. E também contra o vírus respiratório sincício, o VSR. Interessante para herpes. Mas nesse estudo específico que eles citam, não foi ativo contra o adenovírus tipo 7. Já o extrato etanólico também mostrou alguma atividade antiherpética, mas a concentração que precisou para ter efeito, a chamada LC50, foi mais alta que a do remédio padrão que usaram para comparar, o aciclovir. Entendi. E sobre as ações mais ligadas aos usos populares mais fortes, tipo inflamação e dor. O que esses estudos pré-clínicos mostraram? Olha, a atividade anti-inflamatória e antinociceptiva parece que foi bem investigada, sim, segundo o que está no documento. Estudos em animais, né? Ratos, camundongos, com diferentes extratos da P-hidropiperoides, aquoso, metanólico, éter de petróleo, mostraram resultados positivos. Tipo o que, por exemplo? Eles viram redução de edema, que é o inchaço que eles provocam de propósito no experimento, né? E também diminuição da percepção da dor, que é o tal efeito antinociceptivo que falei. Alguns extratos até tiveram efeitos parecidos, ou em alguns testes até melhores, que os remédios anti-inflamatórios normais. Sério? Sim, citam um exemplo do extrato de éter de petróleo que inibiu bem as contorções que eles induzem nos bichinhos. E os extratos aquoso e hidroalcoólico também mostraram atividade anti-inflamatória e antipirética, que é para baixar febre, né? Em ratos. Puxa, isso começa a dar umas pistas científicas mais concretas para alguns usos tradicionais, como para inflamação, né? E uso como diurético, que também é popular. Foi confirmado? Então, a atividade diurética teve resultados meio mistos, sabe, nos estudos que o documento cita. Alguns extratos da P. hidropiperoides, tipo o de acetato de etila, mostraram sim um efeito diurético em camundongos, que foi comparável até a furosemida, que é um diurético bem conhecido em alguns testes. Ah, então funcionou em alguns casos. Mas aí outros estudos que eles mencionam, que usaram extrato aquoso e hidroalcoólico, não viram esse mesmo efeito. Isso mostra bem como o jeito de preparar o extrato e o modelo do experimento podem dar resultados diferentes, né? Entendi, nem sempre é tão direto assim. Exato. E o documento ainda cita outras coisas que foram investigadas nesse nível pré-clínico. Por exemplo, atividade anti-úlcera, o extrato metanólico da PH hidropiperoides, numa dose específica, lá 200 mg quilo, protegeu contra a úlcera no estômago induzida em ratos, mas o extrato aquoso nesse mesmo estudo não funcionou. Curioso. Tem também a atividade antioxidante, o extrato etanólico conseguiu neutralizar radicais livres, tipo DPPH, hidroxila, óxido nítrico, nos testes in vitro, e até um potencial antitumoral foi sugerido. Alguns extratos da PH hidropiperoides inibiram o crescimento de uns tumores que eles induzem com uma bactéria em disco de batata. É um teste bem inicial, claro. Um teste em batata. É um bioensário que chamam. Ele pode indicar um potencial para ser investigado em mamíferos, mas assim, tá longe de ser uma prova, né? Precisa de muito mais pesquisa. Nossa, quanta frente de investigação. E para P. acre, além daquela ação antimicrobiana que você falou, teve mais alguma coisa relevante nesses estudos pré-clínicos que o documento traz? Sim, para P. acre eles citam estudos em animais que sugerem que o extrato aquoso dela poderia aumentar a absorção de água no intestino. Outro estudo apontou um possível efeito protetor contra a hemorragia pulmonar induzida artificialmente em roedores e ainda mostrou um potencial como relaxante muscular
em testes com útero isolado de rata. Uau! A lista de atividades que foram investigadas é realmente enorme. Mostra um campo, assim, com bastante potencial para a erva de bicho. Mesmo que a maioria desses estudos ainda esteja naquela fase inicial, né? De laboratório, de animais. Mas é um ponto de partida super valioso para a pesquisa clínica futura, sem dúvida. Com certeza. Agora, vamos para um ponto que eu acho fundamental. Talvez o mais importante para quem está ouvindo e pensa em usar a planta. Segurança. O que esse documento do Ministério da Saúde traz de informação sobre, será, contraindicação, efeito adverso, cuidado especial? Como que a gente deve olhar para essa questão da segurança da erva de bicho? Olha, esse ponto é crítico, né? E a gente precisa abordar com muita clareza, muita responsabilidade, sempre olhando só para o que está escrito ali no documento. Tem uma seção específica, a 4.5, que resume ações, indicações e segurança. E lá, uma frase se repete várias vezes para itens bem importantes. Dado não encontrado na literatura consultada. Dado não encontrado. Para quê exatamente? Essa observação aparece para contraindicações, para grupos de risco tipo gestantes, lactantes, crianças, para precauções de uso, para relatos de efeitos adversos que possam ter ocorrido, para possíveis interações com remédios e também para informação sobre o que acontece em caso de superdosagem. Isso vale tanto para P, hidropiroides, quanto para P, acre, quando se busca dados vindos de estudos clínicos em humanos. Aliás, o próprio documento aponta que eles não encontraram estudos clínicos robustos sobre eficácia e segurança na revisão que fizeram. Entendi. Então deixa eu ver se eu peguei bem. A busca na literatura científica, feita para preparar esse documento específico, não achou estudos clínicos publicados, em gente mesmo, nem informação concreta organizada sobre esses pontos super importantes de segurança. Exatamente isso. E é muito importante entender o que essa ausência de dados encontrados quer dizer. Não significa de jeito nenhum que a planta não tenha risco, tá? Significa que, dentro do que eles pesquisaram para fazer o documento, não foram encontrados estudos publicados ou informações sistematizadas sobre esses pontos específicos de segurança em humanos. Agora, é importante dizer que o documento tem sim uma parte sobre estudos de toxicologia não clínica, a seção 4.3.1. Ah, bom. E o que essa seção de toxicologia, ainda que pré-clínica, revela? O que ela diz? Então, para P. atrapiperides, os estudos de toxicidade aguda que eles mencionam, feitos em camundongos com extrato metanólico e aquoso, mesmo em doses altas, né, até 2.000 mg/kg pela boca, esses estudos não causaram morte nos animais nas primeiras 24 horas. E também em testes de citotoxicidade, que é para ver se a substância mata as células em cultura de laboratório, esses extratos não foram considerados tóxicos para células comuns, vero ou EP2, em concentrações relativamente altas. Ok. Isso para P. hidroperoides. E para P. acre? Agora, para P. acre, a situação que o documento descreve, baseada em um estudo específico, é diferente e, bom, precisa de mais atenção. Um estudo de toxicidade aguda em camundongos, usando o extrato etanólico, relatou mortalidade. Mortalidade? Sim, 50% dos animais morreram com a dose de 2 grama-quilograma e 30% com a dose de 1 grama-quilograma, as duas pela boca. Os autores desse estudo específico observaram alterações nos órgãos dos animais e consideraram esses extratos de P. acre naquelas condições do experimento deles como tendo um potencial de autotoxicidade. E tem outro estudo citado de citotoxicidade com extratos de P. acre em células de fibroblastos, que achou uma LC50, que é a concentração que mata metade das células, de 100 microgramas por ml. Nossa, entendi. Então, tentando resumir essa parte de toxicologia não clínica. Para P. hidropiperoides, os dados preliminares de toxicidade aguda em animais foram
digamos, mais tranquilos naquele contexto. Mas para PA acre, teve um estudo específico que acendeu um sinal amarelo, né? Mostrando toxicidade em dose alta em camundongo. Isso reforça demais a necessidade de ter cautela, né? Principalmente porque falta dado em humano e informação sobre uso seguro a longo prazo, certo? Essa lacuna enorme de informação clínica sobre contraindicação, efeito adverso em gente, somada com esses achados de toxicologia preliminar em animal, e principalmente esse sinal de alerta para PA acre em dose alta naquele estudo, tudo isso sugere muito fortemente que o uso tem que ser feito com muita consciência. O ideal mesmo seria que qualquer uso, né, principalmente se for interno, pela boca ou por tempo mais longo, fosse acompanhado por um profissional de saúde que conheça a planta e que saiba dessas coisas. Porque o documento não dá base nenhuma para a gente estabelecer dose segura ou por quanto tempo usar em humanos. E tem mais alguma coisa sobre segurança que o documento menciona? Tem sim, outro ponto importante que eles trazem é sobre a qualidade da planta em si. Existem relatos que indicam que a P. hidropiperoides pode acumular metal pesado do solo, tipo cobre, zinco, chumbo, principalmente na raiz. Nossa. E o documento também menciona a possibilidade de contaminação por césio radioativo. Isso foi um relato de plantas lá do Equador, ou até colonização por umas esponjas de água doce. Enfim, tudo isso reforça demais como é importante saber de onde vem a planta e garantir um controle de qualidade bem rigoroso do material que vai ser usado, né? Seja para fazer chá, extrato, o que for. Faz todo sentido. Bom, considerando todo esse cenário que a gente explorou a partir do documento, a riqueza do uso popular, os achados que parecem promissores nos estudos pré-clínicos, mas, por outro lado, essas lacunas bem importantes sobre segurança, como que a gente poderia resumir a visão geral que esse material do Ministério da Saúde passa para a gente sobre a erva de bicho, né? Sobre essas duas espécies, Polygonoma hydropiperoides e P. acre? Olha, eu diria que o documento retrata a erva de bicho como uma planta com histórico de uso popular muito vasto, muito diverso aqui no Brasil. Tradicionalmente, ela é usada para um monte de condição, né? Mas com destaque para problema de circulação, tipo hemorroida, varize, para processo inflamatório, problema de pele, e como antisséptico cicatrizante. Uhum. E os estudos pré-clínicos que estão compilados ali dão um suporte científico inicial para algumas dessas aplicações. Eles indicam atividades farmacológicas que são relevantes, sim. Anti-inflamatória, antinociceptiva, que é o alívio da dor, antimicrobiana, antioxidante. Isso sugere que existe de fato um potencial terapêutico ali, que merece ser mais investigado, né? Principalmente com estudos clínicos bem feitos. Mas sempre lembrando daquele ponto crucial da segurança que a gente acabou de discutir. Sim, esse é o contraponto fundamental e talvez a principal mensagem de cautela que sai da análise do documento. A grande lacuna que foi identificada é essa falta de informação robusta sobre segurança e eficácia do uso dessas plantas em seres humanos. Ou seja, falta estudo clínico bem desenhado, publicado, pelo menos de acordo com a revisão que eles fizeram para esse material. Certo. Faltam dados concretos sobre contraindicação, para grupos diferentes de pessoas, sobre que tipo de efeito adverso pode dar e com que frequência, se interage com outros remédios, e principalmente quais seriam as doses seguras e eficazes. E aqueles estudos de toxicidade em animais, especialmente aquele que apontou toxicidade para P. acre em dose alta, eles reforçam essa necessidade de ter prudência. Então a mensagem final seria: A perspectiva que o documento parece oferecer é a de um uso consciente e responsável. O que isso quer dizer? Quer dizer valorizar o potencial terapêutico que a tradição e os estudos iniciais sugerem, sim, mas, ao mesmo tempo, estar muito ciente das limitações do conhecimento científico que a gente tem hoje e dos possíveis riscos que ainda não foram totalmente esclarecidos, principalmente por essa falta de dado clínico em humano. A ciência ajuda demais a gente a entender melhor, né, o potencial e os riscos das plantas. Mas o documento deixa bem claro que, para essas duas espécies de erva de bicho, a pesquisa ainda tem um caminho importante pela frente. Nossa, que análise esclarecedora e muito importante. Fica bem evidente, né, que a erva de bicho, pelo menos representada por essas duas espécies no documento,
tem sim um potencial reconhecido pelo uso tradicional e que é apoiado por estudos iniciais em laboratório em animais. Mas, ao mesmo tempo, fica igualmente claro que a ciência ainda está naquele processo de desvendar como ela funciona direitinho e, principalmente, de estabelecer com segurança como ela pode ser usada por nós, seres humanos. Exatamente. Informação científica organizada, como essa que a gente tentou trazer a partir do documento, é fundamental para guiar um uso mais seguro, mais consciente das plantas medicinais. É super importante valorizar o conhecimento popular, né? Que muitas vezes dá a dica, aponta o caminho, mas tem que aliar esse saber com a investigação científica séria, rigorosa. É assim que a gente consegue aproveitar de forma responsável e realmente benéfica o que a natureza oferece. E para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fito Pesquisa, é sempre bom lembrar, né? O que a gente fez hoje foi uma leitura comentada, uma análise focada especificamente no que está escrito nesse documento do Ministério da Saúde sobre a erva de bicho. Como toda leitura, toda interpretação, é claro que pode ter alguma ênfase nossa ou até alguma omissão sem querer. Justamente por isso, a gente incentiva muito que quem tiver interesse, quem quiser se aprofundar, busque o documento completo. A gente geralmente deixa o link na descrição, né? Leiam o material na íntegra, explorem os detalhes, olhem as referências que eles usaram, comecem a se familiarizar mesmo com a linguagem científica. É um exercício ótimo para aprofundar o conhecimento e para formar a própria opinião sobre o assunto, né? Isso mesmo. Continuem com a gente aqui no Fito Pesquisa para mais análises como esta, sempre buscando entender o que a ciência já descobriu sobre as plantas medicinais. O conhecimento é, sem dúvida nenhuma, a ferramenta mais poderosa que a gente tem para usar os recursos da natureza de forma consciente, segura e responsável. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. É isso aí, que a nossa curiosidade sobre esse mundo incrível das plantas continue movendo a gente na busca por conhecimento, né? Sempre com aquele cuidado de tentar juntar a sabedoria que vem da tradição com o rigor e a clareza que o método científico pode trazer pra gente. Até mais!